Gênesis capítulo 18. O Senhor apareceu a Abraão no bosque sagrado de Manre. Era a hora mais quente do dia e Abraão estava sentado na entrada de sua barraca. Ele olhou para cima e viu 3 homens de pé em sua frente. Quando os viu, correu ao encontro deles, ajoelhou-se encostando o rosto no chão e disse: Senhores, se eu mereço a sua atenção, não passe pela minha humilde casa sem antes fazerem uma visita. Vou mandar trazer água para lavarem os pés e depois os senhores descansarão aqui, debaixo da árvore. Também vou trazer um pouco de comida e assim terão forças para continuar a viagem. Os senhores me honraram com a sua visita, portanto deixe que eu os sirva. E eles responderam: Está bem, nós aceitamos. E Abraão correu para dentro da barraca e disse a Sara: Depressa, pegue 10 quilos de farinha e faça pão. Em seguida ele correu até onde estava o gado e escolheu um bezerro novo e o entregou aos empregados, que o preparou para ser comido. Abraão pegou uma coalhada de leite e a carne preparada e pôs tudo diante dos visitantes. Ali debaixo da árvore ele mesmo serviu a comida e ficou olhando. Eles então perguntaram: Aonde está Sara, sua mulher? Está na barraca, respondeu Abraão. Um deles disse: No ano que vem virei visitá-los outra vez, e nessa época Sara, sua mulher, terá um filho. Sara estava atrás dele, logo na entrada da barraca, escutando a conversa. Abraão e Sara eram muito velhos. Sara já havia passado da idade de ter filhos, por isso riu dentro de si pensando: Como eu poderia ter prazer sexual agora que eu e o meu senhor estamos velhos? Então o Senhor perguntou a Abraão: Por que Sara riu? Por que disse que está velha demais para ter um filho? Será que para o Senhor há alguma coisa impossível? Pois como eu disse, no ano que vem virei visitá-los outra vez, e nessa época Sara terá um filho. Ao escutar isso, Sara ficou com medo e quis negar. Eu não estava rindo, disse ela. Mas o Senhor respondeu: Não é verdade, você riu mesmo. Depois os visitantes se levantaram e foram para um lugar aonde podiam ver a cidade de Sodoma, e Abraão os acompanhou para mostrar-lhes o caminho. Aí o Senhor disse a si mesmo: Não vou esconder de Abraão o que pretendo fazer. Os seus descendentes se tornarão uma grande nação poderosa, e por meio dele eu abençoarei todas as nações da terra. Eu o escolhi para que ele mande os seus filhos e os seus descendentes que sejam obedientes aos meus ensinamentos e façam aquilo que é justo e correto. Se eles obedecerem, farei por Abraão aquilo que eu prometi. Aí o Senhor disse a Abraão: Há terríveis acusações contra Sodoma e Gomorra e o pecado dos seus moradores é muito grave. Preciso descer até lá para ver se as acusações que tenho ouvido são verdadeiras ou não. Então 2 dos visitantes saíram indo em direção a Sodoma, porém Abraão ficou ali com o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Abraão chegou um pouco mais perto e perguntou: Senhor, será que vais destruir os bons juntamente com os maus? Talvez haja 50 pessoas direitas naquela cidade. Nesse caso, vai destruir a cidade? Será que não perdoarias por amor aos 50? Não é possível que mate bons junto com os maus, como todos tivessem cometido os mesmos pecados. Não faça isso, tu és o juiz do mundo inteiro e por isso agirás com justiça. E o Senhor respondeu: Se eu achar 50 pessoas direitas em Sodoma, perdoarei a cidade inteira por causa delas. Abraão voltou a dizer: Perdoa o meu atrevimento de continuar falando contigo, pois tu és o Senhor e eu sou um simples mortal. Pode acontecer que haja 45 pessoas direitas naquele lugar. Destruirá a cidade por causa dessa diferença de 5? E Deus respondeu: Se eu achar 45, não destruirei a cidade. Abraão continuou: E se houver apenas 40 bons? Por amor a esses 40, não destruirei a cidade? E Abraão continuou: E se houver somente 40 bons? Deus respondeu: Por amor a esses, não destruirei a cidade. E novamente Abraão disse: Não fique zangado comigo, Senhor, por eu continuar falando essas coisas. E se houver apenas 30? E Deus respondeu: Se houver 30, eu perdoarei a cidade inteira. E Abraão tornou a insistir: Estou sendo atrevido, mas me perdoa, Senhor. E se houver somente 20? E Deus respondeu: Se houver 20, não destruirei a cidade. E finalmente Abraão disse: Não fique zangado, Senhor, pois essa é a última vez que vou falar. E se houver somente 10? Por causa desses 10, eu não destruirei a cidade, respondeu Deus.
Quando o Senhor Deus havia acabado de falar com Abraão, ele foi embora e Abraão voltou para casa.